usamos este dia, este domingo, para, de certa maneira, refletirmos um pouco sobre o nosso estado, sobre os últimos acontecimentos, as perdas sucessivas que têm ocorrido na nossa igreja e vem bem a calhar com o tema deste mês, que é o cuidado da alma, e vamos verificar um pouco como é que tudo isso pode afetar a nossa fé, o nosso estado de espírito, e qual a melhor reação que a palavra de Deus nos aponta para situações como esta que estamos a viver. E não poderíamos deixar isso passar, e temos mesmo como comunidade que tratar da nossa alma e encarar a realidade na dependência do Senhor e do seu Espírito. E, claro, não deixa de ser uma provação da nossa fé. Claro que ficamos abalados, claro que somos humanos, claro que muitos pensamentos passam pela nossa mente, pelo nosso coração, e isso é natural, é perfeito, mas temos que olhar tudo isso à luz da palavra de Deus, e é isso que vamos fazer. Já fizemos na Escola Bíblica Dominical, tivemos um excelente tempo com o Manuel Rainho a ministrar nesse aspecto, e nos lembrar do amor de Cristo, da sua ressurreição e consequente esperança nossa na ressurreição e na vida eterna, reencontro com os queridos que já partiram antes de nós. Então isso foi muito importante, foi um refrigério, e eu gostaria de ler agora com os irmãos. Vou usar os textos que já foram lidos aqui durante o louvor, mas gostaria de ler Tiago 1, 2 a 4. Diz assim o texto: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o facto de passardes por várias tribulações ou provações, pois sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Vamos orar mais uma vez? Senhor, agradecemos a Tua presença no nosso meio e na nossa vida. Agradecemos pela Tua palavra na qual já meditamos nesta manhã e já ouvimos as diversas leituras, e vamos continuar em mais uma breve meditação. E pedimos que o Teu Espírito Santo nos assista e abra a nossa mente e o nosso coração, para que possamos receber do Senhor aquilo que a nossa alma precisa: cuidado, a cura, o refrigério, o consolo, o conforto, e esperança e força para prosseguirmos. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Bom, o texto, é claro, como nós já dissemos, fala sobre passarmos por provações, e a vida é cheia de provações, e nas provações está muito claro que ou nós crescemos ou nós regredimos.
Ou nos aproximamos de Deus, ou nos afastamos dele. Ou confiamos. De sermos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. E eu gostaria então de olhar para a experiência dos discípulos, quando eles passaram, se calhar, pela maior provação da fé, que foi a morte do Messias esperado. Eles eram humanos como nós, sem dúvida, também tiveram as suas questões, os seus problemas, as suas dificuldades, em parte até o Manuel Rainho já mencionou na escola bíblica dominical. Mas diante daquela tragédia, da morte do Messias, que eles tanto esperavam, e que seria um líder forte, que libertaria Israel da opressão dos romanos, o que aconteceu com eles, e de acordo com a experiência deles, como é que nós podemos aprender alguma coisa que pode nos ajudar a perseverar e a crescer na fé diante de situações difíceis, particularmente esta que estamos a enfrentar enquanto comunidade. Então, a primeira coisa que nós tiramos aqui é ter a perspectiva da palavra de Deus. Ter a perspectiva da Bíblia. Quando dois discípulos estavam ao caminho de Emaús, e nós ouvimos a leitura aqui, Jesus, ressurreto, se aproxima deles. Eles tinham resolvido voltar para casa, saíram de Jerusalém, onde as coisas estavam a acontecer, onde tinha acontecido a morte e já a ressurreição de Cristo, mas eles não sabiam, desistiram de tudo, voltavam para casa abatidos, frustrados, desesperados. Então Jesus anda com eles, e a certo ponto, como nós ouvimos na leitura aqui, Jesus lhes dá a perspectiva, da palavra de Deus. E fala, não estava escrito a respeito do Messias, que ele tinha que sofrer, que tinha que acontecer isso. Então, ele sugeriu, de forma bastante válida e viva, que os discípulos filtrassem a realidade com a palavra de Deus. E foi o que aconteceu. E em certo momento, no final da leitura, os discípulos reconheceram, poxa, não nos ardia o coração enquanto ele nos explicava as Escrituras viva, e isso nos remete para uma escola bíblica dominical que nós estudamos alguns domingos estudamos, mas não prometo a cosmovisão cristã com base em Gênesis 1:3. Cosmovisão cristã é uma forma de nós olharmos o mundo, de filtrarmos e de analisarmos os acontecimentos. E nós vimos lá muito bem a existência de Deus, a criação por Deus, a queda, ou seja, o pecado e as suas consequências. Mas uma coisa podes ter a certeza. Há doenças, há morte, há dor, há sofrimento por causa do pecado. Convém para a preparação dos alimentos. Mas também vimos lá a promessa de um Salvador que depois se cumpre no Novo Testamento, na pessoa de Jesus Cristo, que nasce, cresce, vive entre nós, dá sua vida por nós, ou seja, por amor, ressuscita, há doenças, há morte ao céu, há sofrimento.
nos ensina, nos ordena tantas coisas, mas também veio um novo estilo de vida, peça de um Salvador. E a palavra depois se revela publicamente no Novo Testamento, mas também nos garante a vida eterna, se cresce, temos essa esperança, dados, já dissemos, vem por amor, olho com a Elda e com outros, sobe ao céu, partilha, nos ensina, nos ordena tantas coisas, mas também veio um novo estilo de vida, peça de um Salvador, nossa forma depois se revela publicamente nesse enquadramento, mas também nos garante que vai eterna, se cresce, mas sabemos essa esperança, mas muitas vezes vem por amor, olho com a Elda e com outros, sobe ao céu, somos ensinados, nos ordena tantas coisas, mas também veio um novo estilo de vida, peça de um Salvador, nossa forma depois temos que ser felizes aqui agora. Sofrimento não deve fazer parte da vida, mas sabemos essa esperança até o caso de muitas vezes vem por amor, olho com a Elda e com outros, sobe ao céu, somos ensinados, nos ordena tantas coisas, mas também veio um novo estilo de vida, peça de um Salvador, depois temos que ser felizes aqui agora. Sofrimento não deve fazer parte da vida, mas sabemos essa esperança até o caso de muitas vezes vem por amor, não age da forma que nós achamos que ele deveria ser, apesar de Deus nos damos da sua bondade, da sua presença, do seu amor, achamos que Deus é cruel e se calhar que ele nem existe, como muita gente afirma. Então nós temos que voltar a ter a perspectiva correta da palavra para lermos as situações que nos acontecem. Temos que ter isso bem incutido na nossa mente, essa forma de ver o mundo, a forma de ver a realidade, que é a forma do Senhor olhar para a realidade. E o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não só ter esta consciência e essa mentalidade com base na palavra de Deus e filtrar as coisas com base na palavra de Deus, mas também viver a palavra no dia a dia, o que implica em santidade, em agradar ao Senhor e assim por diante. Então, acho que a volta à palavra nos ajuda a perseverar e a crescer na fé. A tua palavra é muito pura, diz o salmista, portanto, o teu servo a ama. E o salmista ainda diz: a minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. É a palavra que faz a diferença na forma de compreendermos o mundo, de entendermos o mundo, mas também de tratar o nosso coração, de fortalecer a nossa alma quando ela está triste e abatida. E é por isso que Paulo diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, esse é o primeiro ponto que nos ajuda a perseverar e a crescer na fé no meio das tribulações e das provações. Ter a perspectiva da palavra de Deus. A segunda coisa, com base na experiência dos discípulos, diante da morte e ressurreição de Jesus, é permanecer com a comunidade de fé. Tomé, como nós ouvimos aqui, quando Jesus, no primeiro dia da ressurreição, ele aparece aos discípulos, Tomé não estava lá. E quando os outros discípulos, então, quando ele voltou, comunicam a Tomé o facto da ressurreição, Tomé não acredita, apesar de ter convivido com eles vários anos. Tomé duvida das palavras dos seus colegas e amigos discípulos, e 8 dias depois é que Jesus aparece novamente aos discípulos e Tomé está presente e as dúvidas cessam. Mas foram 8 dias, foi uma semana de dúvidas, imagino que não passou pela cabeça de Tomé. Então, é interessante estarmos no contexto de comunhão uns com os outros, e é aí que Jesus aparece e fala da sua ressurreição. Pedro também volta à pesca. Ele, como nós ouvimos aqui, larga a chamada inicial de ser um pescador de homens. Ele, de certa forma, abandonou o ministério, já estava lá na Galileia, e isso, claro,
Todos eles, como o Manuel Raí falou de manhã, estavam abalados com o que tinha acontecido. Pedro, cheio de culpa, não conseguia, por causa da negação, não conseguia sequer continuar aquilo para o que foi chamado. E é interessante verificarmos que aquele texto de Colossenses, que diz que habite ricamente em vós a palavra de Cristo, também diz, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com essa mesma palavra. E Paulo, em 2 Coríntios, ainda diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão a passar também por tribulações. É interessante ver esse texto, como mostra Deus agir na nossa vida, como sendo o Pai de todas as consolações, mas também a dizer que devemos, com as consolações que recebemos do Senhor, estendê-la àquelas pessoas à nossa volta. Isso mostra a necessidade de comunhão, de estarmos juntos, ou seja, e também de servir uns aos outros, especialmente aqueles que estão a passar em tribulação. Então, permanecer no contexto da comunidade de fé é importante nos momentos mais difíceis da vida e de provações. E não nos isolarmos. E às vezes, quando estamos em dificuldades, em tribulações, a nossa tendência é nos isolarmos, nos afastarmos, deixarmos de fazer, não quero mais me envolver. E foi o que aconteceu com os discípulos. Não somos diferentes deles, mas a palavra nos chama a isso, a mantermos a comunhão e o serviço uns aos outros, na certeza de que, como diz o salmista, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ou seja, manter a nossa comunhão, servir uns aos outros e todos juntos servirmos ao mundo perdido. A outra coisa que nós vemos aqui, que pode nos ajudar a perseverar e a crescer na fé, com base na experiência dos discípulos, por ocasião da morte de Cristo e da sua ressurreição, é a renovação, o renovar o amor e a adoração ao Senhor. Jesus tratou diretamente do coração de Pedro e 3 vezes, como nós ouvimos na leitura, perguntou, tu me amas? Tu me amas ou tu amas-me? Tanto faz. E Pedro sempre respondeu que sim. E em cada vez que ele respondia que sim, Pedro ou Jesus então falava, olha, então retoma as tuas atividades. Então cuida das minhas ovelhas. Então não foge, não larga o ministério, volta à primeira chamada. Então, e Tomé, quando ele vê o Senhor ressurreto, finalmente, quando Jesus fala, olha, estou aqui, pode tocar-me, pode verificar se sou eu mesmo, ele possivelmente caiu, se prostrou e fez uma declaração absolutamente fantástica a respeito da divindade de Cristo. Senhor meu e Deus meu. Tomé se rendeu em adoração ao Senhor, ao próprio Deus que estava ali na frente dele. Naquele momento, todas as suas dúvidas foram dissipadas. Então, eu penso que o que pode nos ajudar a perseverar e a crescer na fé é renovar o nosso amor ao Senhor. O seu amor por nós não muda, mas nós podemos também renovar o nosso amor para com Ele, a nossa dedicação, a nossa entrega a Ele e nos rendermos ao seu senhorio, ao Deus soberano, ao Deus que está no controle de todas as coisas, ao Deus que é bom, ao Deus que sabe o que faz. E podemos nos render a Ele em adoração, mesmo nas situações difíceis, e dizer, Senhor, está difícil, dói, é duro, isso está complicado, há tristeza, mas olha, Senhor, eu continuo a amar-te. E eu continuo a adorar o Teu nome, porque o Senhor é Deus, o Senhor sabe o que faz, o Senhor está no controle, e o Senhor
e tudo contribui para o nosso bem. Essa renovação da confiança no Senhor e na sua bondade nos ajuda a perseverar e a crescer na fé no meio das situações difíceis, no meio de qualquer situação, particularmente nas situações mais complicadas. E a última coisa que eu queria falar é que nos pode ajudar também é nós termos a consciência da presença amorosa e longânima do Espírito Santo nas nossas vidas. Em todos os casos citados dos discípulos, em todos os casos, Jesus pessoalmente foi tratar da situação. Ele tratou da situação de Tomé, tratou da situação de Pedro, tratou da situação daqueles dois no caminho de Emaús. Ele tratou diretamente. Ele tem interesse nas nossas vidas. Ele não passou um bilhete e não mandou recados, nada disso. Ele diretamente foi tratar da situação. E nós temos uma vantagem em relação aos discípulos. Jesus não vivia neles naquela fase, até a sua morte e ressurreição. O Espírito Santo foi derramado depois. E agora sim, o Espírito Santo vive em nós continuamente. E Ele está interessado na nossa vida, no nosso crescimento, em aplicar a palavra, em transformar o nosso ser, em nos consolar, em nos confortar, já que Ele é o Deus de toda consolação, em nos ajudar a superar as situações complicadas e difíceis. A palavra usada para consolador na Bíblia é paráclito, é aquele que está ao lado, é chamado para estar ao lado. E Deus é chamado de o Pai de toda consolação, Jesus Cristo é chamado de advogado, que é uma outra tradução para paráclito. O Espírito Santo é o consolador, é o outro consolador, não é o único, porque toda a Trindade nos consola, está ao lado para nos ajudar a caminhar. E quando diz que com a consolação que recebemos devemos também estender, nós também somos chamados de paráclitos, ou seja, devemos estar ao lado uns dos outros para nos ajudarmos. Aí o ponto de estarmos em comunidade, mantermos a comunhão e o serviço uns aos outros, para que nesses momentos de mais dificuldade nós possamos perseverar e crescer na fé, como diz o texto de Tiago. Então estes 4 fatores que podemos tirar da experiência dos discípulos garante o devido cuidado da nossa alma e coopera para que a mesma seja sarada, ou seja, ter a perspectiva correta da realidade através da palavra de Deus. E espero que a palavra continue a tocar os nossos corações, assim como tocou o coração daqueles discípulos. Permanecer com a comunidade de fé, comunhão e serviço, não nos isolarmos, renovar o nosso amor e a nossa adoração, nossa entrega ao Senhor soberano, e ter a consciência de que o Espírito Santo está presente na nossa vida, nos ama, tem uma paciência enorme, compreende a nossa dor, compreende as nossas dúvidas, as nossas queixas, e quer nos ajudar a superar, para que nós também possamos ajudar outros a continuar a caminhar na fé e sermos a cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Felizes os que não viram e creram. Foi a palavra que Jesus disse a Tomé quando ele finalmente acreditou. Eu consigo ver aqui o seguinte: nós não precisamos entender tudo. Não precisamos ter todas as respostas, porque nós temos muitas perguntas, mas nós podemos deixar a parte que não nos cabe compreender o mistério para Deus, confiando que Deus sabe o que faz. Deus sabe porque Ele levou o Antônio, Deus sabe porque Ele levou a Elda, Deus sabe porque Ele levou um ano atrás um pouco mais a Andrea. Deus sabe todas as coisas, Deus sabe. Nós temos várias perguntas, mas felizes aqueles que não compreendem tudo
e continuam a crer e a confiar no Senhor. Não dá para saber todas as coisas. Se calhar um dia vamos saber, se elas ainda forem importantes no futuro. Mas felizes os que não viram e creram. Este é um caminho melhor. Este é um caminho melhor. Continuar a confiar na bondade, na soberania, no amor do nosso Deus. Vamos cantar mais uma vez uma música que já está escolhida.